A graça e paz de Jesus Cristo, nós estamos lendo o devocional Uma Vida com Propósitos, escrito pelo pastor americano Rick Warren. Nesse livro, o pastor Rick Warren revela para todos aqueles que querem descobrir o propósito de estarem aqui na Terra quais são os propósitos de Deus. Ele escreve sobre 5 propósitos. O primeiro propósito é que você foi criado para adorar a Deus. O segundo propósito é que você foi chamado para fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito é que você foi chamado para ser semelhante a Cristo, porque se você quer adorar a Deus e se você faz parte da família de Deus, você precisa ser semelhante a Cristo, porque Ele é o modelo dessa família. Ele é a pessoa por meio de quem você entra nessa família, porque quando você recebe a Cristo, você alcança Deus e você chega no seu primeiro propósito, que é estar perto de Deus. Quando você aceita Cristo, você entra na família de Deus. Então, o terceiro propósito é colocar-se como o discípulo, como alguém que aprende e se torna semelhante a Cristo. O quarto propósito, Cristo entregou a sua vida pela humanidade. O quarto propósito é servir as outras pessoas com os nossos dons, talentos, capacidades, habilidades, frutificando, produzindo resultados que trazem salvação e o bem para a humanidade. E o nosso quinto propósito é expandir a missão, evangelizar, falar a respeito de Cristo para que outras pessoas alcancem o reino. Esse livro está dividido em 40 dias. Nos primeiros 7 dias, ele explica por que, afinal de contas, estamos aqui. E nesses primeiros 7 dias, o pastor Rick Warren apresenta algumas considerações gerais. Tudo começa com Deus. Você não é produto do acaso, mesmo que você tenha nascido de pais que não tenham sido os que você esperava. Mesmo que você tenha sido adotado ou adotada, mesmo que você tenha nascido em péssimas condições, não importa. Deus sabia por que você nasceu nessas condições e isso tem um propósito. Você foi criado para ter uma vida eterna, por isso todo ser humano pensa na eternidade. Para Deus, a vida é um teste e ela tem um tempo limitado. E você recebeu dons e talentos para colocar em prática e em ação para cumprir um papel dentro dessa sociedade. Então, Deus vê a vida como um teste, por isso todos são provados. Deus vê a vida como um cargo de confiança, por isso todos recebem talentos e habilidades para colocarem em favor das outras pessoas. E Deus vê a vida como uma atribuição temporária, porque você tem um tempo limitado em que você vai viver aqui nessa terra e você tem a escolha de ser alguém que cumpre o propósito ou viver sem saber por que está aqui. E no dia 7 ele fala que a razão de tudo são esses 5 propósitos. Você adorar a Deus, você integrar-se, fazer parte da família de Deus. Fazer parte da família de Deus significa envolver-se em uma igreja local, fazer irmãos, conviver com eles como se fossem verdadeiramente da sua família, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, visitarem uns aos outros, aprenderem a viver em comunhão uns com os outros, e é por isso que é tão importante viver em uma igreja. Muitas pessoas criticam a igreja, mas a igreja é como uma família. Existem pessoas da nossa família que precisam mais de ajuda. E nós nunca desistimos da família. Assim também,
devemos ver a família de Cristo. O terceiro propósito, ele falou sobre o primeiro propósito, que você foi feito para adorar a Deus, do dia 8 ao dia 14. O segundo propósito, você foi feito para fazer parte da família de Deus, do dia 15 ao dia 21. E nós estamos agora no terceiro propósito, que vai do dia 22 até o dia 28. Em todos esses dias, ele está falando que você foi chamado para ser semelhante a Cristo. E hoje nós estamos no dia 25, nós vamos prosseguir com essa leitura. O dia 25 fala que nós podemos ser transformados pela provação. Você tem sido provado? Saiba que a provação é uma forma de Deus transformar a nossa vida para que nós possamos ser mais semelhantes a Cristo. Dia 25. Transformado pela provação. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Nessa passagem de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, o apóstolo Paulo fala que as tribulações, as aflições, as angústias na vida produzem para nós uma glória eterna. Uma glória eterna porque nós passamos pelo sofrimento, Deus vê a nossa resistência, a nossa força e a nossa vitória sobre o sofrimento e sobre a tribulação, e isso serve como um peso de glória. Nós seremos vistos diante de Deus como pessoas de valor. Essa é a glória. E essa glória que é vista diante de Deus é uma glória eterna e pesa mais do que todos os sofrimentos que nós passamos aqui na Terra. Muitas vezes nós pensamos, o sofrimento está pesado, mas o peso da glória será maior quando chegarmos diante de Deus. E ele cita aqui, é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus usa o sofrimento para que nós desenvolvamos a santidade. Para receber a paciência, muitas vezes Deus nos coloca diante de pessoas que nos perturbam várias vezes, até que nós aprendemos a lidar com essa situação de maneira tranquila. Então Deus coloca uma outra provação para que nós venhamos a desenvolver outro ponto da santidade. É no fogo que nós aprendemos a caminhar mais perto de Deus. Sempre o pastor Rick Warren coloca esse QR Code aqui que você está vendo na tela. Eu vou aproximar esse QR Code, vou colocar ele aqui no centro da tela. E se você quer acessar o vídeo que o pastor Rick Warren e a equipe dele preparou para esse devocional do dia 25, você pode apontar a câmera do seu celular aqui, nesse QR Code, que você vai ter acesso a um vídeo que foi criado pela equipe dele. Pode pausar o vídeo, colocar a imagem e copiar essa imagem, que você vai ter esse acesso. Feita essa observação, vamos começar a leitura. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Veja João, capítulo 16, versículo 33. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais,
Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Salmos 34, 18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Johnny Erickson Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conhecemos, ou é que o conheceremos. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão. Veja Gênesis 39, versículos 20 a 22. E Daniel, da cova dos leões. Veja Daniel capítulo 6, versículo 16 a 23. Poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama. Veja Jeremias capítulo 38, versículo 6. Impedido os 3 naufrágios. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. E evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Veja Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 26. Mas não o fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que ele seja tudo que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai. E ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, veja Salmos 139, verso 16. Tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Aqui tem uma frase de destaque que é: suas mais íntimas e profundas experiências de adoração
ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Prosseguindo, compreendendo Romanos 8, 28 e 29, entendendo esse versículo. Esta é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Veja Mateus, capítulo 6, versículo 10. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Sabemos significa isso. Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros porque é Deus. Em todas as coisas significa que o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas, e ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Aqui ele colocou uma frase de destaque: tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Continuando, o Romanos 8, 28 e 29 fala: para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, veja Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 16, distinguem-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Rute e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Rute nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem, e Jesus veio
dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Essa leitura que nós fizemos aqui, desse texto, dessas mulheres, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, que não tinham exatamente uma boa reputação, mostra que você, que, por exemplo, pensa, eu nasci numa família ruim, Jesus nasceu dessa linhagem. Essas mulheres que não tinham a melhor das reputações, Jesus nasceu dessa linhagem. Então, o que o Rick Warren está querendo dizer é: você pode pensar, foi tão ruim ter nascido, ser filho do meu pai, ser filho da minha mãe. Eles não são exatamente o modelo que eu esperava. Por que eu não nasci numa família melhor? Jesus nasceu dessa descendência. E, apesar disso, ele fez tudo a obra que fez para Deus. Então você não pode se justificar dizendo que você não pode fazer algo melhor por causa do seu pai, da sua mãe, do seu avô ou da sua avó, porque a sua linhagem é de um monte de pessoas que fizeram coisas erradas. Agora, prosseguindo nessa explicação que ele está dando de Romanos 8, 28 e 29. O versículo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Veja que o pastor Rick Warren está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que amam a Deus. Se a pessoa vive nessa terra sem estar amando a Deus, as coisas que acontecem e que geram sofrimento só contribuem para o mal. Elas vão de mal a pior. Só vai contribuir para o bem no momento em que você vier para Deus. Porque Deus ele é especialista em extrair o bem das situações ruins. Deus é especialista, podemos dizer assim, em fazer do limão a limonada. Nós não temos essa capacidade. Nós, longe de Deus, vamos só comer o amargo e o amargo e o amargo. Cada coisa vai ficar cada vez mais para o mal. Mas quando trazemos a nossa vida para Deus, Deus, ele toma aquilo que era amargo e diz: é assim, meu filho, é assim, minha filha, que você faz a limonada. E ele reverte aquilo que era mal para o nosso bem. Versículo, última parte, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Então, se uma pessoa ainda não colocou o seu propósito na mão de Deus, a pessoa pode estar passando sofrimentos, mas na hora que ela coloca o propósito na mão de Deus, Deus pega toda a sua história, pega tudo aquilo que foi amargo e reverte para o bem, edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter, e quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Veja Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz:
Essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, parte A. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: Como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: Quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Veja Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Romanos capítulo 8, versículo 17. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas a seu bem. O Senhor disse a Jeremias: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Isaías capítulo 38, versículo 17. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. Hebreus capítulo 12, versículo 10. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Hebreus capítulo 12, versículo 2, parte A. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações, porque contemplava a sua recompensa.
Hebreus capítulo 11, versículo 26. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Antes de prosseguir, vamos voltar aqui porque ele colocou uma frase de destaque aqui, que ficou para trás. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Agora que nós lemos essa frase, vamos prosseguir aqui com a leitura. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas, não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, parte A. Ela não diz: alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Lucas capítulo 6, versículo 23. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Tiago capítulo 1, versículos 3 e 4. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo: consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo: renova-me. Use essa situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo,
Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Não desista. Cresça. Cresça. Agora nós vamos para as tarefas. Todo o final do devocional tem 3 tarefas. Dia 25, pensando sobre meu propósito de vida. A primeira tarefa é um tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Então, meditando nesse tema, tudo aquilo que nós lemos, nós vimos que Deus não livrou os 3 amigos de Daniel de passarem pela fornalha do fogo, mas Deus esteve com eles ali. Deus não livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas Deus esteve com ele ali. Deus não livrou Jesus da cruz, mas Deus estava desde o princípio nesse propósito, para que ele passasse por aquilo, para que depois ele recebesse a glória de estar para sempre com Deus, sendo nosso intercessor. Então, Deus, em cada problema que você passa, em cada situação ruim e amarga, tem um propósito para o seu crescimento, para a sua santificação, para que você seja o reflexo de Cristo. É por isso que ele nos prova, e quando nós estamos sendo provados, não devemos perguntar por quê, mas devemos perguntar para quê. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque tem um propósito. Também aprendemos, existe um propósito por trás de cada adversidade. Para você que tem colocado Deus como seu propósito de vida. Para aqueles que não estão no propósito, o mal é apenas um mal. O mal é apenas algo ruim que aconteceu na vida da pessoa. Então Deus fala, não fiquem alegres porque eu estou passando por situação difícil. Fiquem alegres porque nessa situação difícil eu sei que eu vou aprender alguma coisa, porque eu estou com Deus. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Deus usa todas as circunstâncias ruins para nos ensinar a sermos mais santos e refletirmos mais a sua glória e sermos mais semelhantes a Ele. E a última tarefa, pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Essa pergunta fica para cada um de nós fazer a reflexão. Cada um sabe qual foi a situação na vida que foi terrível, mas que trouxe mais crescimento espiritual para si. Essa é a meditação do dia 25. Nós podemos resumir em uma frase: toda aprovação tem uma razão, toda aprovação tem um propósito, toda aprovação tem um caminho para a nossa santificação. A graça e a paz de Cristo hoje e sempre em sua vida. Amém.